Estamos chegando no nosso último dia falando sobre acústica com o Geraldo, físico especializado em acústica. Vem conosco! Estamos aqui no nosso último vídeo com o Geraldo e a gente falar um pouquinho de silêncio, que chega a ser meio que um contraponto de tudo, que a gente está falando de som, tratamento acústico, isolamento acústico, e aonde que o silêncio se encaixa nisso? Num dos seus artigos você fala: adquirimos novos hábitos em função de novas práticas cotidianas e novas tecnologias incorporadas ao nosso dia a dia. O telefone, por exemplo, depois de inventado, encurtou distâncias, mas também tornou as frases de nossos pensamentos mais curtas. Contemplar um silêncio absoluto se tornou negativo e aterrorizante. Após o surgimento do telescópio de Galileu e a compreensão da infinitude do espaço pela primeira vez, a perspectiva de um silêncio infinito e eterno assustou os pensadores. Ok, então vamos lá. Essa questão do silêncio, né? O silêncio é o referencial que hoje as pessoas podem até ter como sinônimo de civilidade. As cidades mais preparadas, assim, sob o ponto de vista de sua civilidade, são cidades que primam pela proteção contra o ruído. De que forma? Projetos e planos diretores urbanos contemplam barreiras acústicas nos trajetos de maior densidade de tráfego viário para proteger as edificações. Então, viadutos e vias com mais densidade veicular, nas cidades modernas, civilizadas, elas já são permeadas por barreiras acústicas, né? Essas barreiras acústicas, elas têm entre 2 a 2,80 metros de altura, com a sua parte central em vidro e a base inferior e superior com propriedade de absorção, com uma correção angular, de tal forma que quando os carros estão passando nessas vias onde existem essas barreiras, o sombreamento acústico que elas proporcionam em função das dimensões dos veículos protege todas as edificações até 40 andares. Uau! Né? Recentemente, numa viagem à China, eu vi em 7 cidades, das 8 que eu fui, 7 tinham barreiras acústicas. Eu vi essas barreiras em Hong Kong, vi em Guangzhou, vi em Shenzhen, vi em Xangai, vi em uma cidade próxima de Shenzhen, que eu estou esquecendo o nome aqui agora, e Dafen. Todas essas cidades com barreiras acústicas nas laterais das vias de maior densidade veicular. As barreiras mudaram de material e conceito quando foram se aproximando da periferia, onde diminuiu também as densidades residenciais. À medida que foi diminuindo o número de prédios e eles foram se tornando um pouquinho mais distantes das vias, eles usaram outro conceito de barreira, de menor eficiência, porque denota menor custo, mas mantiveram as barreiras até os aeroportos locais,
né? Vi essas barreiras em quase 100% de todo o percurso ferroviário urbano nessas cidades. Quando a ferrovia iniciava o percurso urbano, iniciavam as barreiras. Então, tudo isso para evitar a contaminação sonora e propiciar a possibilidade de silêncio, né? No caso da China, ela tem uma formação assim, cultural diferente da nossa ocidental. Eles têm um vínculo com o budismo e com o taoísmo. Eles usam muito a prática da meditação. Então, para eles, é até importante ambientes não ruidosos. Né? Pode ser que isso também tenha motivado o investimento nas barreiras, né? Agora, a questão do silêncio deixa as pessoas menos envelhecidas, porque elas têm menos descarga hormonal, que é a defesa que o corpo proporciona quando você está exposto ao ruído. Olha que interessante. E quando você tem menos descarga hormonal, você tem mais oxigenação no cérebro, porque você deixa de ter a contração, né, das veias. Para liberar esses hormônios. Que diminuiria a oxigenação. Sim. A vasoconstrição. A vasoconstrição, ela diminui a oxigenação. E ela só acontece quando você tem uma descarga hormonal da classe dos corticotróficos, que seria mais ou menos a morfina humana, natural, sim, a nossa defesa natural, né? Então, o silêncio, até sob esse aspecto, ele já é positivo. Pronto, eu vou viver no silêncio o resto da minha vida, porque daí eu não preciso tomar Formol. É isso aí. Vai diminuir até o consumo de cremes anti-ruga, porque vai retardar o envelhecimento. Também. Mas o silêncio é uma coisa delicada, porque todos desejariam, mas com a impossibilidade real e consciente de que ele é caro, as pessoas acabam o desprezando, admitindo que não é possível tê-lo, né? Você vê nas edificações. É impossível você ter silêncio com uma janela com um vidro de 4, 5 milímetros. Sim. Com uma esquadria de alumínio simples, com caixas de persiana no mesmo vão da janela. E isso você nota nas edificações de baixo, médio e alto padrão. Parece que é um problema desleixo, talvez, cultural, com esse ponto. Porque ninguém investe o mínimo necessário para dar conforto, que é o silêncio. E eles ignoram, né? Como eu já disse, que esse silêncio vem acompanhado até de um isolamento térmico, vem acompanhado de uma proteção ambiental, atmosférica, né? Agora, tem o outro lado filosófico do silêncio, é que esse que a gente comentou, que ele pode trazer um grande prazer, né? Como pânico. Sim, o constrangimento. Né? Porque é uma questão, às vezes, da solidão mesmo, né? Ou um conceito de abandono, né? O silêncio, às vezes, ele pode ser temeroso para uns e extremamente prazeroso para outros.
né, ele é desejado por uns e é refutado por outros. Mas o silêncio é que talvez pudesse ser um vetor de equilíbrio emocional, né, que ele proporciona o descanso, a reflexão e a recuperação do desgaste e das pressões do dia a dia. Será que Tem muito, a gente vai falar muito sobre silêncio, né? É um assunto assim muito vasto, né? Você pode interpretá-lo como várias outras conotações, né? Por exemplo, para você ouvir uma música você precisa de silêncio. Aí se você entrar no conceito de música, o que é música? Música é o controle do silêncio no discurso sonoro. Porque se for um som contínuo, você não tem música. Sim. Você precisa de silêncio, você precisa de intervalos entre notas, né? O silêncio, do seu ponto de vista corpóreo, humano, não existe, porque quando tudo cessa, o seu organismo está funcionando. Se ele parar, você morre, aí é silêncio. O único silêncio possível e real é a morte. Que forte isso, né? Que aí você não tem respiração, não tem circulação, não tem digestão. Silêncio. Não sei se eu quero tanto silêncio assim. Já está mudando de ideia. Já estou mudando de ideia. Eu gosto do silêncio, mas acho que não é tanto. Ai, mais pra frente no teu artigo tu comenta o silêncio não existe como referencial humano, portanto há dificuldades em conceituá-lo. É exatamente isso, porque se você está vivo, o seu corpo tem uma dinâmica de metabolismo, né, que é sonoro. A sua distribuição de oxigênio e sangue é sonora, que é o coração, que é uma válvula, né? E o seu processo respiratório. Inspirar, respirar, expirar e respirar, expirar e respirar, né? É sonoro. Então, como referencial humano, é impossível. Porque se você estar vivo, você é sonoro. Aí a gente volta a dizer, o silêncio absoluto existe, só na morte. Paradoxalmente, dependemos de alguns ruídos característicos para que identifiquemos o silêncio. Quer dizer, eu preciso de um barulho maior para eu dizer assim, não, agora eu estou no silêncio, mas não nesse silêncio absoluto, porque eu ainda consigo me escutar. Aí entra na subjetividade do que pode ser compreendido como silêncio. Para eu continuar viva, o silêncio tem que ser subjetivo, senão eu tenho que morrer. Por exemplo, aqui, se a gente parar de falar, nesta sala, para a gente isso é silêncio. Sim. Não tem um cachorro latindo, não tem um alarme disparando, não tem um veículo passando, não tem um avião sobrevoando, não tem um pássaro, não tem um cão latindo. E se a gente parar de conversar, não tem ninguém falando, as janelas estão fechadas, as portas estão fechadas, elas são acústicas. Nós estamos em presença do silêncio, para este referencial. Talvez se eu abrir a porta e abrir a janela, eu começo a ouvir a cidade. Ainda assim, se a rua é tranquila, ela pode tornar-se também um referencial de silêncio. Mas ela fica mais silenciosa, a casa fica mais silenciosa fechada. Mas se eu abrir, ela continua silenciosa porque o tráfego viário é muito baixo, é de baixíssima densidade. E o cachorro não está latindo. E se porventura eu abrir, o carro passar e o cachorro latir, não tem mais nada,
comparando com uma grande avenida, pode ser que aqui ainda seja silencioso. Então, os referenciais de silêncio vão se alternando, né, em função das circunstâncias. Daquilo que eu comparo. Uhum. O silêncio é muito expressivo em todos os sentidos, desde a caracterização da privacidade até do próprio conforto. Por outro lado, o silêncio pode externar também o oposto da privacidade, a exposição. Porque se você está silencioso, denota que não está havendo um conflito, não está havendo uma movimentação, né? Ok. Para o referencial externo, se todas as vezes que o vizinho abrir a sua janela e não ouvir absolutamente nada daqui, ele pode interpretar que tem uma coisa errada. Ou ter uma informação muito particular e pessoal tua de que você está só. Então, você acabou expondo a sua privacidade, que você não queria que soubesse que você está só. E aquela exposição do silêncio do elevador, que as pessoas entram e não se conhecem, e fica aquele silêncio que parece uma eternidade, um andar. É uma questão social, né? No Rio de Janeiro, as pessoas entram no elevador, naturalmente todos se cumprimentam e é muito difícil não ter alguém que inicie um diálogo. No Rio, as pessoas são mais espontâneas, né? Em Curitiba, talvez as pessoas sejam um pouco mais introspectivas e acham que se cumprimentar ou dizer algo pode entrar na privacidade do outro, ela fica calada. E o outro, compreendendo, é natural o silêncio. Então, para o curitibano, supondo, né? Estou dizendo que seja assim, o silêncio é natural. No Rio, não. No Rio já não é natural, as pessoas se preocupam. Se todos entrarem no elevador em silêncio, tem alguma coisa errada. Tá todo mundo subindo para um velório daí. Entendeu? Porque todos se expressam naturalmente, espontaneamente, o seu senso de humor. É mais ou menos isso. Com relação a tudo isso que a gente conversou, nesses takes que a gente fez, eu queria ver contigo como é que pode funcionar, se funciona, na questão de, por exemplo, no meu dia a dia, como designer de interiores. Vamos supor que eu pego um projeto para desenvolver para um cliente e aí naquela conversa, identificando a residência, identificando a família, as necessidades que essa família tem, eu encontro alguns pontos específicos que, vamos dizer, seriam algum tipo de deficiência ou até mesmo algum tipo de doença. A minha pergunta é, em relação do indivíduo hoje que não consegue parar quieto, que hoje está em alta, que é o TDAH, né, que é um transtorno, né, que a pessoa é hiperativa e não fica quieta e é ágil, síndrome de burnout e síndrome do pânico, né, e essas síndromes, esses desvios, né, transtornos e a busca mais intensa por qualidade de vida, uma comida saudável, meditação, que está super em alta aqui em Curitiba, é uma coisa assim que tem cursos e cursos agora por questão disso, a questão de fugir da farmácia, a cura através da alimentação, principalmente nessa faixa etária em torno dos 30 aos 45 anos, a gente consegue ajudar essa busca e talvez até amenizar esses problemas se a gente tiver um tratamento adequado, um isolamento e um tratamento acústico nessas residências? Pois é, essa questão deveria ser até normatizada, né? O silêncio deveria ser uma busca
um dever, uma obsessão e um desejo de todos terem, né? O silêncio pode ser sinônimo mesmo de qualidade de vida, até do ponto de vista médico, pela pessoa não estar exposta a determinados ruídos, que ela tem que usar suas defesas naturais, como é a descarga hormonal, né? Agora, parece-me que soma-se essa busca e esse desejo ao silêncio quando você tem outras atividades complementares que também beneficia as funções orgânicas, né? Como a meditação, né? A prática dos exercícios, uma boa alimentação. É uma questão de educação, de civilidade, de desejo. Agora, poderia ficar melhor ainda se as pessoas fossem mais educadas. Não precisava de gritar, não precisava de berrar, de ter carros e motos e ouvir sons tão altos, né? Isso já seria uma espécie quase que de um controle da poluição sonora, de uma forma geral, mas que acaba incorporando na educação do dia a dia, né? Não há necessidade de falar gritando, não há necessidade de berrar com o cara para vir até ele quando está numa determinada distância, né? Não há necessidade de você abandonar objetos que caem sobre tampos de pia, sobre assoalhos, que cria ruído, que prejudica o morador do piso inferior. Seria um gesto educado da pessoa chegar de madrugada e tirar o salto antes de andar sobre um piso de madeira, sabendo que o outro do piso inferior está dormindo, né? Não há necessidade do cara bater a porta quando ele chega de madrugada. Era interessante que ele fechasse com calma, com educação, para não gerar um ruído de impacto que propaga até a edificação que está no piso inferior e superior, né? Então, a educação já seria uma prática de controle de ruído. Que quando você começa a controlar o ruído é porque você está se aproximando das situações ideais de silêncio. Interessante, mas só a questão é de como educar, né? Isso eu vou dar um exemplo, por exemplo, no mobiliário. A pessoa joga a porta, joga uma gaveta. Dificilmente vai conseguir mudar esse hábito. Então, tu pega e coloca, vamos dizer, um amortecedor para que resolva o problema. Então, fora a questão de todo um benefício, focar também no isolamento e no tratamento acústico seria uma forma de resolver esse problema, talvez de uma não tão educação como se deveria ter, né? Você tem, assim, esse... eu não sei como dizer, mas são pequenos anéis de borracha que você pode colocar sobre pés de mesa, de cadeira, aqueles botões de silicone que você pode colocar em fechamento de portas de armários, aquele sistema de fechamento hidráulico das portas de armários que evita o ruído de impacto, né? E os projetos de design, que seria muito importante também, porque numa cozinha planejada, se o profissional for bom, ele vai identificar erro no projeto arquitetônico em que o arquiteto deixou a parede divisória entre as duas unidades independentes, sendo o lado correspondente ao apartamento 1, cozinha, e o apartamento 2, suíte. Se ele percebe isso, ele já começa a colaborar para que esse erro do projeto arquitetônico não prejudique o vizinho da suíte. Então, quando ele
planejar os móveis, desenhar os móveis e trabalhar no design dos móveis, ele já trabalha com a correção acústica de colocar algum sistema amortecedor na fixação dos móveis na parede do vizinho para que o ruído do tampo da pia não se transfira para a suíte. Então ele pode pedir para criar uma parede a 1 centímetro de distância da existente e fixar todo esse armário nessa parede que não toca a outra. Ou, ao invés de escolher uma fixação de parafuso na parede, usar os sócolos, em que quase toda a massa e todo ponto de contato dessa cozinha planejada fique sobre os sócolos, que não toque a parede da suíte do vizinho, que foi um erro arquitetônico. Né? Então, isso também é uma forma de você amenizar os conflitos, proporcionando a descontaminação sonora por uma patologia de projeto arquitetônico. Interessante. O tratamento acústico pode ajudar no tratamento desses transtornos? Foi o que a gente estava vendo. Nesse artigo fala-se de um laboratório para experimentar a dimensão do silêncio, que explica até, parece que umas molas, acho que para poder dar um ambiente anecoico. Né? Isso, ao ponto de ouvirmos o nosso fluxo sanguíneo e atividade respiratória. Como que, falando agora quase que na psicologia, como é que isso impacta o indivíduo, o self, conseguir se ouvir? Pois é, isso é uma questão subjetiva. Isso lá no Inmetro, no laboratório de acústica, ainda existe. Na minha época, nós trabalhávamos para fazer testes mais sofisticados numa câmara anecoica. A câmara anecoica é um ambiente que você simula o que a gente chama de campo livre, o espaço. Por exemplo, o avião. O avião está sobrevoando. Ele não tem parede, nem teto, nem piso. Sim. Aquilo ali é um campo aberto. O que acontece ali? Ali há uma queda de 6 decibéis a cada dobro da distância. O que significa? Se a 6 metros daquele avião ele está proporcionando 100 decibéis, a 12 metros cai para 94. A 24 metros vai para 88. A 48 metros vai para 41. Então, é uma simulação. Então, essa câmara, ela precisa ser silenciosa para que você consiga verificar essa lei matemática da acústica, de uma queda de 6 decibéis a cada dobro da distância. Então, ela é tão silenciosa que você já mede decibéis negativos, que não é perceptível para o ser humano. O ser humano vai até 0 dB, mas instrumentação científica mede até menos 30 dBs. Como tem temperatura negativa, menos 30, menos 35, menos 50, menos 270. Não, é porque você consegue fazer uma deflexão na membrana do microfone como som, mas só que é imperceptível para o ser humano. Mas para a instrumentação é sensível. Então a câmara anecoica, ela tem dBs negativos. Então, para você é o zero absoluto. Quando você entra com ausência total de ruído, você começa a ouvir o corpo. Aí cada um tem uma reação. E como é que é isso? Tem uns que pedem para sair, não conseguem ficar. Outros ficam emocionalmente perturbados, porque começa a ouvir o coração, começa a ouvir o sistema digestivo, e ele acha que está tendo uma queda de pressão. E outros que acham interessante de ouvir o próprio corpo. Que interessante. Então é subjetivo. De certa forma, confrontar o indivíduo para esse olhar para ele, para ouvir o próprio som, que seria quase que um techuvá, um retorno à origem dele, para esse momento
social que a gente está vivendo, ela é uma necessidade, meio que parece que tudo está fazendo a meditação, a alimentação, tudo voltando para uma coisa que parece que é lá das origens, quase que o nosso primórdio mesmo. Ela é uma necessidade, ou é uma forma de que uns sentem essa necessidade, mas como um todo está se evitando isso é constrangedor. Não, eu acho que nesse plano fica mais só na questão da privacidade. Ter ou não ter privacidade. Está faltando privacidade. É porque as pessoas agora se acostumaram a não ter privacidade, né? O Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. e tal, é um exercício de exposição. Né? E isso talvez esteja até influenciando até a pessoa assim, perder o seu referencial, porque todos se expõem, todos fazem questão de se expor. E isso significa que está desprezando a privacidade. O silêncio é privacidade, né? A princípio, né? De você não ser ouvido, né? Embora onde você tenha silêncio até cause o contrário, de você ouvir mais o outro, porque o outro está num ambiente que não tem silêncio e você está num ambiente que tem silêncio. Então o que acaba acontecendo? Você só ouvindo o outro. E ele não vai te ouvir, né? Então, eu acho que a questão aí é privacidade e não privacidade. Nos negócios, precisa de privacidade. São segredos industriais, segredos de estratégias comerciais. As salas de reuniões hoje estão cada vez mais necessitadas de privacidade, porque você usa o celular é muito sensível, o microfone do celular pega coisas que você não ouve. Se você deixar o seu celular no modo de gravação, pode ser que você pegue tudo que o vizinho esteja falando, embora você não ouça naturalmente. Aí depois que você coloca o celular para reproduzir, você ouve aquilo que você não ouviu naturalmente, porque a sensibilidade do microfone é maior do que a humana. Né? Agora, se o outro tem um hábito de falar alto, etc e tal, ele não tem privacidade. Né? A sala de reuniões, mesma coisa. Assim, tem pessoas que ficam aguardando num hall entrar. Se ele tiver com o celular ligado, dependendo do microfone, ele pode estar gravando o que está acontecendo na sala de reunião se ela não tem tratamento acústico. O cara que trabalha na sala em que a parede da sala de reunião é divisória, ele pode gravar todas as reuniões, embora ele ouça que tenha uma reunião, mas que não tenha a inteligibilidade. Sim, o celular já pega barulho, aquela conversa, mas tu não consegue compreender o que está sendo dito. Mas se você está com o celular gravando, ele pega. Aí, ó, estamos botando um monte de escuta. E é isso, pessoal. Ficamos com a nossa semana sobre isolamento e tratamento acústico. Obrigada. Ok, eu agradeço a todos também.